Olá, gente, boa tarde a todos e todas. Nós vamos apresentar, fazer um relato sobre a experiência que tivemos ontem. Tivemos no ano passado, junto ao PPGMAD. Eu sou José Edmilson, sou pesquisador e docente do PPGMAD, Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal do Paraná. O nosso programa ele atende alunos do mestrado e do doutorado. E essa nossa experiência está associada à linha de pesquisa chamada epistemologia ambiental, que reúne, ao mesmo tempo, alunos do mestrado e doutorado. E dentro desse evento, que é o Sexto CPA Web, essa mesa foi intitulada Ensino Remoto em Tempos de Pandemia. Reflexões e propostas para o bem viver. E a nossa experiência, a gente colocou o seguinte título: As Mingas Epistêmicas no PPGMAD, 2020. Foi uma experiência que aconteceu entre junho e setembro de 2020. Então, vou mostrar aqui o roteiro, a estrutura do módulo. Nós precisávamos apresentar sempre uma parte dessa discussão sobre a epistemologia ambiental, e porque é o que é possível fazer, e mais num contexto pandêmico, isso é mais um fator de limitação. Então, o que foi possível fazer, a gente tentou agora refletir um pouco sobre isso. Então, feita essa introdução, como que foi estruturada toda a experiência, e como foi executada, e que consequências, que ensinamentos, que vantagens e desvantagens a gente pôde extrair dessa experiência, que é uma novidade, foi uma novidade para todos, docentes e discentes. Então, sempre a estrutura do módulo, nunca é um professor só, então sempre tinha parte dos professores da linha participando da minha, e eu estive sob a minha coordenação. Então, participaram o professor Roberto Barbosa, a professora Maria do Rosário Knertel e a professora Débora Aimoré. O módulo foi estruturado a partir de 5 autores. Quais foram esses autores? Descartes, Calcuta, Maturana Varela, Boaventura de Souza Santos e
Dimas Floriano. Então, foram esses 5 autores que serviram de base. Então, nós distribuímos entre os, organizamos em forma de oficinas, e essas oficinas, inicialmente, elas tinham, era o tempo de aula, esse item 4 aqui, eram 3 blocos de 30 minutos. Depois a gente discute um pouco por quê. 3 blocos de 30 minutos, sendo que a cada 25 minutos a gente fazia um intervalo, de 5 minutos. Então, foi dessa maneira. No primeiro bloco, eu ou algum professor fazia sempre uma introdução, em torno de 10 a 15 minutos, aí abria para algumas ponderações dos alunos, e isso já ia uns 25 minutos. Essas intervenções, elas não eram orientadas ou ancoradas em lâminas, pontuando, fazendo apontamentos, e o professor comentando. Depois, os alunos livremente faziam as suas intervenções. Aí a gente parava, fazia um intervalo e retomava. A gente tentou ser muito cuidadoso em relação ao tempo, para a gente pensando também na questão da saúde, né? Nessa relação nossa com a tecnologia, e era uma novidade a gente experimentando isso. Então, quando ocorreram as primeiras oficinas, logo depois da primeira oficina, fizemos a primeira oficina, a segunda oficina. Na terceira, nós paramos e fizemos uma autoavaliação do processo. E qual foi a primeira reivindicação dos alunos? Eles sentiram falta de um pouco mais de tempo para discutir um pouco mais os autores e interagir mais. Então, notem que foi um primeiro pedido vindo de baixo para cima, porque na estrutura da Minga a gente tenta privilegiar relações horizontais. Essa é a ideia da Minga. Ela pressupõe essa horizontalidade, e que o docente ele aparece como um moderador, né? O professor ele é aquele cara que vai promover essa interação, mesmo que por meio virtual. Então, foi a primeira reivindicação dos alunos. Eles pediram mais um bloco. Então, ao invés de 3 blocos de 30 minutos, nós passamos a ter 4 blocos, porque ficaria o último bloco exclusivo para o debate, para que os alunos debatessem. Então, era uma estrutura de seminário com um certo roteiro, um planejamento, mas que garantia a participação de todos, livremente. Bom, com relação a esse tempo de aula, o que
o que nos informou, o que serviu de referência foram os alertas dados já pela neurociência acerca do índice de atenção dos grupos e das pessoas, que são alguns estudos que vêm sendo realizados desde a década de 50, que mostram que esse índice de atenção vem reduzindo, vem diminuindo de 50 minutos para 7 minutos hoje, na atualidade. Então, isso é uma informação muito importante, muito valiosa, porque se aceitarmos esse dado derivado dessas pesquisas como verdadeiro, se a pessoa, os grupos, os alunos ou as pessoas em geral, elas conseguem hoje prestar atenção em uma exposição por 7 minutos, qual é a razão da gente preparar e organizar aulas ou palestras ou conferências com 1 hora e meia, 2 horas, apenas uma pessoa falando, principalmente por meio virtual, em que o índice de distração aumenta. Então, é muito provável que esse tempo diminua, esse índice de atenção. Então, essa é uma informação muito valiosa que serviu para orientar a organização dessas línguas. A gente variar a frequência de cada língua, a frequência de cada aula. Não faria o menor sentido, nem faz sentido, a gente insistir com aula-conferência. E isso apareceu também nas avaliações, que foram avaliações contínuas que nós estabelecemos a cada encontro com os alunos, eles próprios comentando. Então, nós tivemos que usar o princípio do slowdown, o slow science, para poder tornar concreta essa concepção de aula basicamente como interação. Então, as oficinas, elas são um conjunto dessas atividades. Todas elas pensadas antes e executadas com esse cuidado. Primeiro, cuidado com o tempo, para evitar excesso de exposição à tecnologia e também dentro de um contexto pandêmico, em que os alunos, quase todos eles, cada um com uma ordem de problemas diferente, uns cuidando da mãe, dos avós, das mães, dos pais, dos filhos. Então, veja, são elementos de distração, não porque o aluno está deliberadamente matando a aula, mas são condições objetivas. Que você, apesar disso, essas pessoas participaram, preparando almoço, cuidando dos familiares, trabalhando, porque boa parte deles também fazendo
suas atividades profissionais, que é o sustento, e participando das mingas. Então, o que acontece? Qual é o balanço de tudo isso? A conclusão. Eles acharam muito legal, a ponto de eles poderiam pedir redução de carga horária, de tempo. Mas não, eles pediram mais. Eles pediram, sentiram a necessidade, sentiram a vontade para interagir, para participarem mais dos encontros. E outra, e cada minga sempre estavam selecionados 2 alunos, sempre 2 alunos, que eram responsáveis por fazerem os apontamentos, os elementos centrais de cada texto previamente indicado. Todos liam o mesmo texto, é óbvio, e depois eles faziam essa apresentação. No segundo bloco, a gente fazia as perguntas, cada doutorando ou mestrando fazia as suas perguntas ou comentários, porque a gente também organizou toda a atividade a partir de alguns critérios que são fundantes de um seminário conduzido de forma sistemática. Era a exposição, esses 2, aí depois a sabatina, que eram as perguntas para cada aluno treinar também a capacidade de elaborar perguntas, para discutir com os autores. Eles anotavam, depois eles respondiam. E, por último, no último bloco, no terceiro bloco, terceiro e quarto blocos, não, no quarto bloco, o debate. Então, era assim, o primeiro bloco, em geral, os professores faziam comentários também dos seminários anteriores, das mingas anteriores. Aí depois, no segundo bloco, a exposição do autor do dia pelos alunos. Depois, a sabatina no terceiro bloco. E no quarto bloco, o debate aberto. Então, foi dessa maneira que nós conduzimos. E a conclusão foi, a que mais me chamou a atenção, foi essa, o fato de, num tempo desse, de os alunos mesmos reclamarem por conta do excesso de atividades, por conta da pandemia. Eles estão em casa, mas estão assoberbados. Uma série de atividades. Aquela questão das metas, né? São metas de toda ordem. São várias demandas. E, ao mesmo tempo, precisando se concentrar para participar e interagir na aula. Então, nas avaliações que eles fizeram, os alunos que eles fizeram, aparecem muito isso, de dizerem abertamente que poderiam ter feito melhor, mas foi o que foi possível fazer e elaboraram textos que a gente pediu, qual era o trabalho avaliativo. A gente instruiu cada um fazer uma resenha de cada autor. Com cada autor, eles resenhavam, faziam uma resenha e fizeram trabalhos muito bons, depois de terminadas as minhas. E o elemento central que merece destaque
é o fato da interação, que apesar de tudo isso, houve uma interação virtual muito importante entre os docentes e os discentes. E isso conta, porque toda a crítica que se faz ao processo virtual é exatamente essa dificuldade de levar a cabo esse elemento fundante de uma aula, que é a interação, é a troca de sementes. E nós, a avaliação é positiva, porque nós conseguimos fazer. Significa que, por meio da Minga, os desafios que foram colocados para os docentes, em particular para mim, foram de toda hora. Eu não sabia, nunca havia mexido com isso, com tecnologia, e aprendi. Busquei exemplos, estudei por conta, cometi alguns equívocos na hora de preparar, mas consegui superar essa dificuldade. Hoje eu vejo isso mudei de opinião. Eu penso que é mais uma opção, não como sendo a principal, mas se ela for combinada, né, de forma híbrida, com experiências presenciais, ela é absolutamente válida e que deve ser aperfeiçoada no processo de ensino-aprendizagem. Essa é a mensagem, essa é a grande conclusão que nós conseguimos extrair dessa experiência realizada no ano passado, no ano 2020, com os alunos do mestrado e do doutorado do PPG-MAD da UFPR. Muito obrigado.